Vivemos em um planeta coletivo. Isso quer dizer que, diariamente, interagimos com diferentes pessoas e espécies, mas não é somente no nosso cotidiano que as interações ocorrem, mas em todos os diferentes lugares entre diferentes espécies e animais. E é sobre essas relações que eu vou falar no vídeo de hoje. Por exemplo, uma sociedade é composta por indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si e estabelecem uma divisão de trabalho, não tendo uma união física entre eles. É o caso das abelhas. Enquanto em uma colônia os indivíduos estão anatomicamente unidos entre si, podendo ou não haver uma divisão de trabalho. Por exemplo, esse organismo do grupo dos quinidários, a caravela portuguesa, em que há a divisão da colônia em 4 tipos de pólipo: os pneumatóforos, que são a vesícula de ar, os domanoctozoides, que formam os tentáculos, e os grastozoides, que formam uma espécie de estômago da espécie, e os gonozoides, que produzem os gametas. Um outro tipo de interação é o canibalismo, em que um indivíduo mata e alimenta-se de outros da mesma espécie. Um exemplo comum é a fêmea do louva-a-Deus, que se alimenta de um macho após a reprodução. Esse tipo de interação ocorre como uma forma da fêmea obter os nutrientes necessários para garantir o sucesso reprodutivo. A competição se trata de uma interação ecológica em que os indivíduos de uma mesma espécie competem por recursos, tais como alimento, área e parceiros, como os leões da imagem. O comensalismo é diferente das outras interações vistas, uma vez que ocorre entre duas espécies distintas, e acontece quando uma espécie obtém ganhos e a outra espécie não possui ganho ou perda, tal como o Nemo, quer dizer, o peixe-palhaço, e as anêmonas do mar, em que o peixe, para se proteger, se esconde nos tentáculos urticulantes da anêmona, visto que os tentáculos não os afetam devido ao muco presente nos peixes-palhaço, que também eventualmente se aproveitam dos restos de alimentos deixados pelas anêmonas para se alimentar. O mutualismo também ocorre entre duas espécies diferentes, só que ambos interagem entre si e se beneficiam, podendo ser obrigatório, como é o caso do líquens, que são as associações de fungos e algas, em que o fungo não sintetiza seu próprio alimento e utiliza dos nutrientes fornecidos pelas algas, e as algas precisam dos fungos para proporcionarem um ambiente com acesso a minerais e água. A relação entre búfalos e pássaros é um exemplo de mutualismo facultativo, uma vez que esses indivíduos podem viver separadamente, ao passo que a associação entre eles é benéfica para ambos. Enquanto os búfalos beneficiam-se da retirada dos carrapatos pelas aves, as aves beneficiam-se por conseguir alimento. O amensalismo é quando um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie, como por exemplo a maré vermelha, em que a proliferação de algas produz toxinas capazes de prejudicar a vida de outros seres aquáticos. No parasitismo, um indivíduo parasita retira do outro, geralmente o hospedeiro, os nutrientes necessários para sua sobrevivência, como por exemplo o piolho, que retira o sangue do hospedeiro para se alimentar. O predatismo é quando o organismo mata e alimenta-se do outro de uma espécie diferente, como por exemplo o leão caçando e se alimentando de uma zebra. A competição se trata de diferentes indivíduos que brigam por recursos como alimento e espaços. Nós, seres humanos e todos os animais, interagimos cotidianamente de diferentes formas com seres de outras espécies, ou da nossa espécie. E depois desse vídeo você será capaz de reconhecer os diferentes tipos de interações e quais são benéficas ou não. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui e eu espero que a nossa interação tenha sido benéfica.